Muita gente tenta falar que esse cara é um doido, mas assim, muita gente sabe que ele é um dos maiores nomes da política no Brasil. Entre os fãs dele a gente tem o Nando Moura, que é um youtuber com 2 milhões de inscritos, e também tem o Danilo Gentili, que é assim, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, e eu até já fiz um vídeo de Winner sobre esse cara. Ele mudou muita gente e foi um dos caras assim que mais provou que o socialismo não funciona. Lá atrás, há 20 anos, ele já tinha previsto que o PT ia ganhar e previu todos os atos que eles iam fazer com o nosso país. Olavo de Carvalho tem muito seguidor e ele foi o nome mais pedido aqui no canal. É só olhar aqui, muita sugestão do Olavo, não tem como ignorar que esse cara é um grande nome. Olavo de Carvalho já é um ídolo pro povo, de um cara que pensa bem e que revela as verdades que as pessoas e a mídia não querem mostrar pra gente. E hoje a gente vai falar da vida dele, de onde ele veio, o que ele fazia quando era mais novo, que faculdade que ele fez, além da gente ver também as maiores conquistas que o professor teve, como ele chegou tão longe defendendo a direita no Brasil. E se você já gosta do Olavo, deixa um like nesse vídeo. Olavo de Carvalho tem 70 anos, então ele nasceu em 1947. Ele nasceu em Campinas, no estado de São Paulo. Olavo não recebeu muita educação. Ele prova que ele é um autodidata em tudo que ele estudou, sendo que ele largou assim o ensino formal lá na 4ª série. Olavo decidiu aprender as coisas sozinho, lendo livro e conversando com muito intelectual. Quando eu tava pesquisando, eu vi muito lugar falando que o Olavo é um iletrado. Assim, quem fala que o Olavo é iletrado, com certeza não sabe o que esse cara fez e tudo que ele conhece. Olavo, desde bem novo, já se interessava por política, mas como qualquer pessoa assim do meio intelectual, ele era de esquerda. Com 19 anos, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, mas ele saiu desse partido com 21. Durante o regime militar, o Olavo ele fazia assim oposição ativa ao regime, mas depois de virar adulto, ele percebeu que, o socialismo, ele não funciona. Além de ter saído da escola cedo e aprendido tudo sozinho, o Olavo também começou a trabalhar bem cedo. Quando ele ainda era adolescente, Olavo começou a fazer jornalismo. Não assim, a faculdade de jornalismo, não. Ele tava trabalhando mesmo, jogo de verdade. Com 17 anos, o Olavo entrou pro jornal Folha da Manhã, que é um jornal do Grupo Folha, que é o que a gente veio conhecer aí como a Folha de São Paulo. Com a visão de mundo esquerdista que ele tinha e sendo contra o regime militar, o Olavo ele cresceu bem rápido na Folha. E na Rede Folha ele foi repórter, redator, roteirista e chegou até a ser credenciado no Palácio do Governo. Olavo trabalhou como jornalista por boa parte entre seus 17 e seus 30 anos, e ele participou de jornais como a Gazeta e o Estado de São Paulo. Isso enquanto ele ainda estava estudando, lendo livro e assim, se preparando para o próximo passo que ele ia dar na vida dele. Olavo de Carvalho pode não ter feito faculdade, mas assim, a gente não pode falar que o cara não estudou. Desde que ele tinha 16 anos, ele já se interessava por filosofia, psicologia e religiões. Como Olavo já tinha trabalhado muito como jornalista, ele conseguiu um registro profissional de jornalismo. Ao invés assim dele ir pra uma faculdade, ele decidiu se juntar com caras que ele admira, assim, pra estudar isso. Vários intelectuais de vários países adotaram aí o Olavo e começaram a trabalhar com o cara. Olavo também estudou filosofia no conjunto de pesquisas da PUC. Nesse curso ele não se graduou porque o professor que tinha fundado o curso, ele acabou morrendo e o curso foi extinguido. Por ter estudado tanto, o Olavo ele já deu vários cursos. O currículo oficial dele tem 44 cursos que ele deu. E até hoje ele dá um curso de filosofia online para mais de 5.000 pessoas. Quando o Olavo tinha mais ou menos aí uns 30 anos, tinha um assunto crescendo muito forte entre os filósofos, entre os sociólogos. Era um assunto meio polêmico, mas também era um assunto bastante popular e o Olavo decidiu entrar no estudo desse assunto. Aos 32 anos de idade, Olavo trabalhou no primeiro curso de astrologia da PUC, para quem fazia psicologia. A astrologia era um assunto que estava crescendo muito entre os filósofos na época, e como Olavo sempre se interessou por assunto ligado à religião, ele começou a estudar a nova corrente que estava em alta. Como a gente sabe, a astrologia é um assunto que atrai muita gente, e assim, o Olavo, ele olhou o negócio crescendo, ele decidiu investir, ele decidiu estudar aquele assunto. E por isso, ele acabou recebendo também bastante atenção da mídia. Ele foi convidado por emissora de TV, inclusive até das grandes emissoras, como por exemplo a TV Manchete. Olha o trecho. Eu sou do Escorpião. E você? Vamos ver o que os astros nos reservam para hoje. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós convidamos aqui para o nosso programa o astrólogo Olavo de Carvalho, um dos pioneiros do movimento astrológico do Brasil. Depois de estudar bastante sobre esse tema, o Olavo ele começou a crescer e virar um dos maiores nomes da astrologia no nosso país. Mas ele percebeu que a astrologia é um assunto muito
difícil e que assim, não dava pra muito chegar numa conclusão assim, dizer se funcionou ou não, então ele acabou saindo fora. Olha o trecho aqui onde ele explica mais isso. Nos anos 70 eu comecei a estudar esse negócio de astrologia porque o Dr. Miller me chamou a atenção para isso. Evidentemente eu não sou nenhum boboca, eu imediatamente percebi a complexidade da coisa, era um enigma, isso é um problema científico terrível, para o qual aparentemente não existe solução. Mesmo assim, tem muita gente que continua rotulando o professor como um astrólogo e tentando usar uma coisa assim, que ele estudou, que ele virou número 1 pra ir contra ele. Tudo pra tentar, assim, sujar a reputação do cara só porque ele estudou astrologia, sendo que, assim, 95% das pessoas que criticam ele, eu tenho certeza que nunca vão fazer nada mais relevante do que o Olavo fez só no campo da astrologia. Olavo, ele já teve alguns relacionamentos e a família a gente não pode falar assim que é perfeito. Ele é casado com a filósofa Roxane Carvalho e tem 8 filhos. Já teve assim bastante polêmica na família dele. Em setembro de 2017, a filha Heloísa Carvalho escreveu uma carta aberta criticando o professor. Na carta ela acusa o Olavo de ter abandonado os filhos dele e também fala que ele era um mau pai. Ela fala: "Você não se lembra das inúmeras vezes que você me pegou pra passar o final de semana com você? Você nem me respeitava, ficava na sala ao lado enquanto eu dormia na sala do bola e era acordada no meio da noite com os gemidos das inúmeras farras que você fazia." E ela, inclusive, acusa o professor assim de ter apontado uma arma pros filhos dele. Mas no textão aí que essa filha escreveu pro Olavo, só tinha um monte de acusação, mas quase não tinha prova nenhuma. O que fez os outros 7 filhos do Olavo escreverem texto defendendo o pai e chamando aquela filha de ingrata. O filho de Olavo, Luiz Gonzaga de Carvalho, falou: "Difamar ou caluniar alguém por dinheiro é um pecado gravíssimo, mas fazer isso contra os próprios pais é uma abominação satânica." Mesmo com a união dos filhos defendendo o pai, a carta dessa filha viralizou bastante, com bastante gente tentando manchar a reputação do Olavo de Carvalho. Mas o professor fala que a filha só fez isso porque ele não mencionou ela no filme Jardim das Aflições sobre ele. Não sei se a filha tava só magoada com o pai ou se ela tinha, sei lá, alguma aspiração política e tava usando isso pra tentar se promover. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, por que você acha que a filha do Olavo fez um textão atacando o próprio pai. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Mais de uma coisa eu sei, fã do Olavo mesmo, assim, o cara que segue, o cara não ligou muito pra essa acusação e basicamente deixou a vida seguir. Olavo é muitas vezes chamado de o pai da direita no Brasil. E por mais que ele muitas vezes rejeite esse rótulo que colocaram nele, ele sabe que, assim, ele fez muito pela direita no Brasil. Eu mesmo, assim, com 17 anos, eu era aquele socialista de colegial que não gostava muito de trabalhar. E meu pai me deu aquele livro O Mínimo que Você Precisa Saber Pra Não Ser um Idiota, lá no Amigo Secreto da Empresa. Assim, eu não fiquei muito feliz, né, que meu pai tava me chamando de idiota no Amigo Secreto da Empresa, mas eu aprendi. Olavo, ele sempre se interessou por política, sempre discutiu política, mas o auge da vida dele foi como escritor. Em 98, o Olavo escreveu um livro chamado A Nova Era e a Revolução Cultural, onde ele explica as ideias de Antônio Gramsci para dominar a cultura e instalar o socialismo. Ele aponta nesse livro como que os artistas da Globo e os outros influenciadores são usados pelos meios de comunicação para conseguir trocar a cultura de um povo e instalar o socialismo. Em 2005, o Olavo se mudou para os Estados Unidos com 58 anos e lá ele viu uma oportunidade muito grande. Nos Estados Unidos, o Olavo ele ia poder falar qualquer coisa, porque daí nenhum político, nenhum juiz, nenhum advogado ia poder atacar ele. E com esse maravilhoso meio de comunicação que é a internet, ele ia poder falar direto com a audiência dele. Ele pegou tudo que ele tinha estudado sobre as estratégias de dominação da esquerda e começou a falar direto com o povo. Nessas conversas e obras assim que ele criou, muito antes do FHC, ele tinha previsto a vitória do PT e tinha previsto tudo que eles iam fazer com esse país. De pouco em pouco, o Olavo foi crescendo a audiência dele e aumentando a influência que ele tinha. Até que em 2013, há mais ou menos uns 5 anos, o jornalista Felipe Moura Brasil compilou todas as obras do Olavo de Carvalho e lançou o livro O Mínimo que Você Precisa Saber Pra Não Ser um Idiota. Com o título aí meio clickbait, o Felipe Moura conseguiu fazer um livro best-seller por várias semanas aqui no Brasil. Olavo também aqui no Brasil foi uma das primeiras pessoas a revelar, a trazer à tona o Foro de São Paulo e falar do plano que esses caras tinham de implantar o socialismo aqui no nosso país. Nessa época, a influência do Olavo explodiu, assim, e nas manifestações de 2013 que iam levar, assim, pro impeachment da Dilma, a gente conseguia ver vários cartazes de Olavo tem razão. Foi mais ou menos nessa época que aquela imagem de mito tava sendo criada. Isso atraiu pro lado do Olavo aquele outro mito que já tava começando a ficar forte. O deputado Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro começaram a prestar lealdade ao Olavo. O Bolsonaro, ele já sabia que o Olavo era um dos maiores nomes da direita, e ele sabia que se ele se aliasse ao Olavo, ele ia conseguir crescer a imagem dele pra conseguir realizar o maior sonho da vida dele. E o Olavo também já sabe que vai ser uma grande
vitória pra história dele se o Bolsonaro conseguir ganhar. Mas pra gente saber isso, a gente vai ter que esperar até lá, porque essa é a vida do Olavo de Carvalho até aqui. Muita gente vai tentar diminuir o Olavo, vai tentar colocar ele como se fosse louco, atacam ele por não ser formado em nada, atacam ele por ter estudado só até a 4ª série, tentam reduzir assim tudo que o cara fez só porque o cara estudou astrologia, sendo que quando ele estudou astrologia ele foi número 1, e vão tentar colocar ele como se fosse uma fraude. Mas não tem jeito, cara. O Olavo, ele já impactou muita gente, ele me impactou, e assim, se ele também te impactou, eu vou te pedir uma coisa: compartilha esse vídeo, porque os caras, eles vão tentar diminuir o Olavo, eles vão tentar reduzir tudo que ele fez, mas a história dele já tá escrita. Eles podem tentar negar, eles podem tentar diminuir, mas tem uma coisa que eles não podem fazer: eles não podem ignorar o Olavo de Carvalho, porque o que ele fez já tá feito, as pessoas que ele instruiu já estão instruídas, e isso, cara, eles não conseguem mudar. Então me ajuda a compartilhar a história do Olavo de Carvalho e compartilha esse vídeo. Esse foi mais um vídeo da série Winners, onde eu falo da vida de gente que venceu. Eu já fiz vídeo sobre Enéas Carneiro, já fiz vídeo sobre Flávio Augusto e muitos outros winners. Se você gosta de saber assim a história de gente que chegou no topo, garante que você já tá inscrito no canal do YouTube. É só ir lá no YouTube, procurar Filho do Chefe e se inscrever lá. E não esquece de me contar aqui embaixo quem eu documento no próximo vídeo. Olavo foi assim o nome mais pedido na história desse canal, então por favor, comenta aqui embaixo quem você quer ver no próximo vídeo, e eu vou ficar assim muito feliz em documentar a vida de quem vocês querem ver. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer todo mundo que tá inscrito nesse canal, que assiste, que curte, que compartilha os meus vídeos. Cara, muito obrigado, porque a gente acabou de atingir 75 mil inscritos e eu não imaginei que fosse tão rápido. Muito obrigado, vocês são demais, valeu. Vamos continuar aprendendo com a história desses caras que chegaram no topo. Espero que você tenha uma ótima semana e bons negócios.